Graça e paz, igreja. Estamos mais um dia juntos e eu gostaria de compartilhar com você um tema que se chama cativeiros espirituais. Isso mesmo, prisões espirituais, jaulas espirituais, algemas espirituais. E uma pessoa pode estar aí do outro lado precisando de ajuda e muitas vezes fica com essa dor íntima, essa dor particular dentro dela. Essas cadeias espirituais, esses cativeiros espirituais, eles são demoníacos, se chamam opressão e possessão. São níveis que demônios, Satanás e seus demônios aprisionam a vida de uma pessoa. Nós vamos ler a palavra de Deus? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 18. Isso mesmo, Salmo 18, verso 3 ao verso 6. Vamos fazer a leitura da palavra? Vamos começar lendo esse verso do Salmo. Diz assim: laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a minha alma. Até aí. Então o salmista, ele conhecia bem essa angústia da alma, essa tristeza da alma, essa tribulação, esses laços infernais. E ele invocou o nome do Senhor. E é isso que nós vamos fazer. Se alguém está angustiado, entristecido, abatido, encarcerado, enjaulado, aprisionado, em cativeiros, em algemas espirituais, nós vamos invocar também o nome do Senhor. Amém? Quero dar alguns sintomas desse problema espiritual, porque a opressão e a possessão têm sintomas. Você pode estar detectando alguns sintomas. Você pode estar com alguns sintomas ou você pode conhecer alguém que tenha esses sintomas. Então, a primeira coisa é o ciúme, né? Você que conhece alguém que tem ciúme, muito ciúme, né? São umas cadeias espirituais. Pessoas com sadismo, pessoas com dores na alma, uma tristeza profunda. Pessoas que mentem compulsivamente, pessoas com soberba no coração, pessoas que trabalham com perversidade no coração em todo o tempo, só pensa coisas más. Sonolência, você que tem uma sonolência muito forte, você que dormiu a noite inteira e se apegou, né? Bocejando, cansado o tempo inteiro, isso é um nível de cadeia. Tristeza, prostituição, impureza sexual, impiedade, que é quando a pessoa é adversa às coisas de Deus, às coisas divinas do Senhor. Tem pessoas ímpias que não gostam das coisas celestes, então isso é impiedade. Existe sedução, pessoas que gostam de aparecer, mostrar o corpo, se sentir desejado. Tem também a nudez, a surdez, tem também a enfermidade, tem a escravidão dos vícios, tem desmaios constantes, tem um sono profundo, você que não consegue acordar, são um nível de cadeias. Crítica, pessoa que critica demais, luta, medo, divisão, pessoas que gostam de fazer muita confusão com o seu nome ou você tem esse nível de prisão espiritual. Como é que essas coisas entram na minha vida
sem eu perceber. Primeiro impacto vem pelo coração partido. Ele é sentimental, ele é emocional. O inimigo entra numa brecha desse nível, quando você tem algum problema do dia a dia na sua vida que entristece você. E isso vai crescendo, vai acumulando, vai dando legalidade para o inimigo agir. E quando você pensa que não, o problema já está grave, que é o que acontece com esses sintomas. Mas geralmente são pessoas que foram quebrantadas do coração de maneira forte, que permite os demônios se aproximarem delas. São pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram decepcionadas com outras pessoas, né? Me decepcionei, me entristeci, me enfureci, fiquei com ódio, com ira. Então são sintomas que as pessoas começam a trabalhar dentro do coração e Satanás, ele se alimenta desses sentimentos e isso pode crescer na vida de uma pessoa. Então eles entraram por aí. Primeiro passo para me ser liberto, né? Eu posso ser liberto? Sim, você pode ser liberto. Jesus é o teu libertador. Mas existem alguns passos da libertação. Primeiro, você não pode olhar para o libertador com os olhares maus, né? Se você olhar para o libertador e ver, né, a pessoa que Deus escolheu para estar te libertando e você rejeitar isso, já são os dardos inflamados do maligno. Então, a pessoa que está te ajudando, uma pessoa que está se consagrando, buscando em Deus, se humilhando diante de Deus humildemente, para estar ajudando você nessas dores íntimas, nessas dores particulares, e você não tem o mesmo pensamento, né? Você começa a ter apatia por esta pessoa, você não aceita essa pessoa, você descredibiliza essa pessoa, você não quer, você não acredita na oração dessa pessoa. Então o inimigo ele começa a acertar. O primeiro passo é esse. Eu tenho que entender que essa pessoa está me ajudando, que Deus colocou essa pessoa para me ajudar. Eu vou respeitar, eu vou entender, eu vou tentar fazer os passos, tudo que a pessoa está tentando me ajudar. Jejum, oração, palavra, louvor, disciplina espiritual. E aí você vai crescer espiritualmente. Então o primeiro passo é esse. É não olhar para o seu libertador. Não questionar o libertador que Deus escolheu para a sua vida. Senão você vai ficar mais preso ainda, né? Então, como é que causou isso? Voltando. Causou porque foi pessoas, né, que lançaram palavras, atitudes, situações que te entristeceram e foram dando legalidades ao diabo. O teu sentimento diariamente foi aumentando e o inimigo chegou a uma opressão. É o nível de cadeia. Aí chegou um nível mais profundo de possessão, que é diferente da opressão. Então ele pode ter sido por circunstâncias, por pessoas, por demônios mesmo que se apossou da vida de uma pessoa, enfermidades físicas ou problemas íntimos, né? Problemas sexuais que podem ter sido portas abertas para o inimigo aprisionar a vida de alguém. Então existem esses níveis, existem essas possibilidades, né? Existem pessoas que puderam te atrapalhar, circunstâncias que deixaram você com ódio, com ira, com rancor, com mágoa. Existem demônios mesmo vindo das trevas atormentar e a pessoa ficou assim, desse jeito. Enfermidades físicas, né? Quando a pessoa ficou com alguma enfermidade e entrou legalidade para o inimigo agir na vida dela. Problemas íntimos também, problemas sexuais, né? Também nós vamos falar no decorrer desse vídeo. Também tem alguns sintomas que eu gostaria de continuar para você detectar
se tem sobre a sua vida, essas prisões, esses cativeiros. Se você se sente sozinho em meio à multidão, você tem um nível de prisão que você precisa ser liberto, a sua alma precisa ser liberta, o seu espírito precisa ser liberto. Você se sente perseguido constantemente, atormentado. Se você é uma pessoa tímida, se você não consegue avançar na vida, se você fez consagração espiritual com algum nível de entidade, demônios, ou em alguma outra religião, ou alguma outra crença, né? Você acreditava e aí você fez um pacto, você fez uma aliança. Então tudo isso foram portas que levaram você a esse cativeiro. Consagração a imagens, traumas de infância, rejeição quando você era pequeno, molestação sexual também é uma porta de entrada para Satanás agir com os seus demônios. Ter sofrido castigo excessivo, você apanhava muito quando você era pequeno, né? Você não obedecia e a correção sempre era, né, apanhar, um castigo severo. Então, se você apanhou muito quando você era pequeno, existe, né, essas fortalezas que foram criadas e o inimigo foi trabalhando no decorrer do seu crescimento. Então, foram umas portas para o cativeiro, portas abertas para o inimigo entrar na vida de uma pessoa. São exemplos que eu estou dando. Desejo de morrer no lugar de outra pessoa também é um tipo de opressão, tá? É um tipo de opressão maligna, é um tipo de cativeiro, a pessoa que quer morrer. Ah, eu gostaria de morrer, eu deveria ter morrido, por que não morreu eu? Porque Deus não me mata, né? São pensamentos, são ideias de pessoas que estão em cativeiros espirituais. Nós vamos falar sobre opressão, para você entender que opressão e possessão são diferentes, são armas malignas, armas satânicas, diferentes, que Satanás usa para oprimir pessoas e lugares. A opressão vem por circunstâncias de acontecimento externo do dia a dia, problemas familiares, financeiro, enfermidade. A possessão, ela traz um nível físico de mudança. É quando Satanás toma o corpo de uma pessoa e toma a mente, o corpo e a fala. Então a pessoa começa a falar diferente. A pessoa começa a pensar diferente. Ela começa a se debater, né? Ela não tem controle sobre o corpo. E depois a pessoa voltando em si, depois desses espíritos malignos não mais usarem o corpo, a pessoa não lembra mais. Ela não lembra o que aconteceu. Ela não lembra o que falou. Ela não sabe. Ela pergunta o que foi que aconteceu. E as pessoas ficam sem entender, porque foi o inimigo que entrou naquele momento e usou a mente, a fala e o corpo daquela pessoa. Então existe uma mudança na possessão. Possessão é quando o inimigo age de dentro para fora. A opressão é de fora para dentro. A opressão é quando você vê vultos, quando você ouve vozes, quando você ouve gargalhadas, ouve passos, quando você fica com medo, né? Quando você está tomando banho, você tem a sensação de alguém está te olhando. Você que tem medo do escuro, né? Você que tem visões constantes de vultos rápidos passando. Então isso se chama opressão. Se você tem tristeza, fadiga, insônia, né? O que nós já havíamos falado se chama opressão.
E a possessão é essa mudança que eu falei, ela é visível, né? Todos conseguem ver, porque ela é uma mudança mental, espiritual, de personalidade. Então a pessoa consegue ver essa mudança física na vida da pessoa, né? Ela vai se debater, ela vai se entortar, a fala dela vai ser outra, né? A voz é outra, a mente é outra que está falando, geralmente ameaçando a família, né? Ameaçando a pessoa que está perto. E as pessoas que têm a possessão, elas são fechadas para o evangelho. Elas não querem saber das coisas de Deus. Elas têm um coração bem endurecido. São pessoas difíceis de trabalhar, porque o inimigo fica tomando posse, né, daquele território, daquele corpo. Ele diz que aquilo é dele, aquela pessoa pertence a ele, um pacto, uma aliança, né? A idolatria vem junto com a possessão e a mediunidade também. Então, uma pessoa possessa, ela pode sim revelar. Ela vai revelar, mas através dos demônios. Então, a pessoa que está possessa, ela pode trazer uma revelação naquele exato momento para inibir as pessoas, para amedrontar as pessoas, para deixar as pessoas com um certo medo, uma pressão, né, sobre os entes queridos. Eles vão falar algumas coisas íntimas que vão mexer com aquela família, mas é uma mediunidade que Satanás tem essa autoridade, esse poder de entrar na pessoa, e pode vir com mediunidade, pode vir com incredulidade, né? Pode vir com idolatria, pode vir com força, quebrando tudo, né? Pode vir com gargalhadas, pode vir, né, mansamente, pode vir com pensando que é uma criança, muitas vezes. Então, isso se chama possessão.